Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Salmo 46, cante. Levanta-se Deus, cadê os inimigos? Na sua presença perecem os inimigos. São como fumaça que desaparece. São cera no fogo que logo derrete. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Creia nisso. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Meus amados, é domingo e aqui Janailton Pedrosa, e este é o meu canal. Quem curte, comenta, compartilha, se inscreve, tem mérito de evangelizador. Não esqueça de deixar o seu like, vá pegando a sua Bíblia. É domingo, é o dia que o Senhor fez para mim, para você, para nós batizados, lavados. Nós que temos um advogado à direita de Deus, porque ele subiu ao céu. Ouça! Ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. E vá pegando a sua Bíblia em Marcos 16, 15 e 20. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20. É o último capítulo do Evangelho de São Marcos, é ano B, meus amados. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo do 15 ao 20. Pegue a sua Bíblia. Oprimido, tua mão libertou. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Não há festa maior a ser celebrada do que o domingo, dia do Senhor. Pegou a sua Bíblia? Já está com ela em mãos? Maravilha! Escutemos e meditemos o Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Queridos e amados, vamos meditar o Evangelho e a profundidade deste domingo, dia da Ascensão do Senhor, da Páscoa, do domingo de Páscoa, 4 de abril, até este dia 16 de maio, são 42 dias. 40 dias que o Senhor, depois de ressuscitado, depois de vencer a morte, depois de remover a pedra do sepulcro, fica com os apóstolos. E para quê? Para confirmá-los. E para quê? Porque, meus amados, veja, a ascensão, a ressurreição é mais difícil de crer
para aqueles que não são povo eleito, para aqueles que deveriam ser alcançados pelo Evangelho, do que a paixão. Que Jesus morreu, que Jesus foi crucificado, que Jesus sofreu a paixão, a morte hedionda pela mão dos romanos, pela injustiça de alguns judeus. É fácil crer nisso. De fato, Jesus foi morto. De fato, ele foi assassinado. Na lógica humana, na lógica divina e na pedagogia de Jesus Cristo, ele deu a vida para nos salvar. Ele veio para se ofertar por nós. Deus morreu por você. Muito para meditar, muito para sermos impactados por esta verdade. Mas, meus amados e amadas, a ressurreição custa para muitos crer. E a ascensão, mais ainda, veja, que ele ressuscitou, muitos têm dificuldade de crer até nos dias de hoje. Pois Jesus venceu a morte. E por isso 40 dias é para testificar, de fato, para a igreja. E para que essa igreja encantada, porque Jesus venceu a morte, anuncie. Meus amados, desde o primeiro domingo de Páscoa, que nós temos que cantar as maravilhas de Deus. Que nós temos que levar isto para a nossa família, para os nossos amigos, para o nosso local de trabalho, aonde quer que o Senhor nos leve. Temos que levar Cristo ressuscitado no nosso olhar, na nossa voz, no nosso semblante. Nós temos que ter autoridade, nós temos que ter ousadia e intimidade com Jesus para falar dessa verdade. Então veja, ele ressuscitado não cessou de catequizar os apóstolos. Ele permaneceu com as marcas dos pregos da paixão para comprovar que ele sofreu a paixão, que ele sofreu esta morte, que ele entregou a sua vida por nós, por amor. E ressuscitado, as marcas dos pregos da lança continuaram em seu corpo glorioso, para que não haja dúvidas que de fato o nosso Deus ressuscitou, único Deus, não há outro Deus, e ele nos põe em comunhão com o Pai. Ele nos envia o Espírito Santo. No próximo final de semana nós celebraremos Pentecostes. Nós que somos igrejas, nós que somos igreja, nós que somos assembleia que louva, que adora o Senhor. Nós que olhamos para o Oriente, olhamos para o Cristo, olhamos para o altar. Nós que participamos do altar do sacrifício, da Santa Missa, na liturgia da Santa Igreja. Por isso que você deve acompanhar todo o ano litúrgico da igreja. Por isso que você não deve faltar. Por isso que se você tem um comércio, se você tem afazeres no domingo, cancele primeiro a missa, feche o seu comércio, deixe para pescar depois, deixe para jogar bola depois, deixe para ir para o barzinho, deixe para ir para a barragem, deixe para ir para o rio depois. Amados e amadas, primeiro vá ao céu, primeiro vá à Santa Missa. E Jesus, neste dia, nesse domingo maravilhoso da sua ascensão, veja, depois de 40 dias catequizando, curando, aparecendo, restaurando a fé dos apóstolos, mostrando sinais maravilhosos, ele subiu ao céu. Ele voltou para a direita de Deus. Santo Agostinho dizia: Senhor, prepara o que está preparando, porque nos prepara para vós e prepara a você mesmo para nós. Prepara um lugar onde habitaremos em você e você habitará em nós. Meus amados, João 14, eu vou, mas quando tiver preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, porque onde eu estiver, estarás também vós. Nós devemos estar com o Senhor. Nós devemos esperar sua vinda gloriosa. E nós cremos que o Senhor subiu ao céu. Veja, naquele tempo Jesus se manifestou aos 11. Judas já tinha morrido. Judas cometeu a loucura de se suicidar porque não conseguiu viver com o remorso de trair Jesus.
Cuidado com o pecado, amados. Porque se eu tenho consciência que fui resgatado pela morte redentora de Cristo, quando teimo, quando insisto no pecado, isso pode gerar remorsos e feridas em nós terríveis. Por isso que a igreja é a mãe que cura, é a mãe que acalenta. Se você pecou, volte para Deus, confesse-se, receba a cura e caminhe ao lado de Jesus. Veja, Judas, infelizmente, não provou da misericórdia porque desistiu da vida. Não desista da vida, não desista de você, não desista dos seus, você é importante. Deus te ama apesar das suas falhas, das nossas falhas. Naquele tempo Jesus se manifestou aos 11. A igreja, a nós, para confirmar-nos, e disse-lhes, vede, uma ordem, 2 pontos, ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Tem uma exclamação. Ide é um imperativo, é uma ordem. Nesse domingo da Ascensão, portanto, o 7º domingo da Páscoa, Jesus está te dando uma ordem, católico. Você que está dormindo, você que está prostrado, você que está desanimado, talvez pela situação que o mundo está vivendo, o Senhor está te dando uma ordem. Levanta-se, levante-se, bata poeira. Nós temos que anunciar apesar das tribulações. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura, toda, sem exceção, aos romanos, aos gregos, aos árabes, aos brasileiros. Meus amados, anunciai o evangelho a toda criatura. Porque o evangelho precisa adentrar em todas as camadas sociais. Respeitemos as culturas, dizia Papa Bento XVI, mas as evangelizemos. Levemos o evangelho a todas as culturas. O evangelho não destrói as culturas, o evangelho de fato as potencializa. O evangelho as coloca no caminho correto, que é o caminho do Cristo. Daquele que criou todas as coisas. Então, o papel da igreja, o meu papel de batizado, o meu papel de crismado e o seu é levar Cristo ressuscitado. Quem crê e for batizado será salvo. Olha a promessa. Uma ordem acompanhada de uma promessa. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê. Porque Jesus veio e testemunhou. O Evangelho de João, no epílogo, diz: todas essas coisas foi para que vocês acreditem, para que vocês creiam. Então quem crê e for batizado, for lavado, for purificado, for configurado a Cristo, será salvo. Olha a promessa. Agora quem não crê, veja a consequência de quem não crê. Veja a consequência de quem rejeita o batismo. A missão é levar o evangelho a todas as criaturas. A missão é testemunhar Jesus a todas as criaturas, sem exceção. Jesus é delicado, Jesus é quem nos cura, quem nos liberta, quem nos salva. E se eu sou encontrado por este Deus, não posso resisti-lo. Gente, quem não crê será condenado, porque não há outro caminho. Gente, não há como não crer. Se nós anunciamos o amor, nós que não somos o amor, anunciamos o amor que é irresistível. Creia, abra o seu coração para Jesus. Não fique preso a essas seguranças metafísicas, fajutas, a esses discursos racionais que não servem, às seguranças materiais que são frágeis. A verdadeira metafísica é aquela que nos coloca diante de Deus, é aquela que nos faz ascender para Deus. Ele é o grande eu sou. Gente, os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. 2 pontos. Expulsarão demônios em meu nome. O evangelho de ontem, do sábado, de João 16. Expulsarão demônios em seu nome. Não é em meu nome, não é no nome da igreja, não é no nome de Janailton, não é no nome do fulano de tal, do missionário, não.
do padre, do bispo, do papa, não, é em nome de Cristo, porque a igreja leva Cristo, a igreja está prenha de Cristo, a igreja está cheia de Cristo, a igreja está repleta de Cristo e portanto tem que levar Cristo. A igreja vive para anunciar Cristo, a igreja existe para preparar a segunda vinda de Cristo, a igreja existe para preparar um povo disposto para Cristo. Então tu que és igreja, acorda! Acorda, povo de Deus! Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. A linguagem do Espírito, sim. O espanhol, o inglês, em todas as nações nós temos que penetrar. Os portugueses, quando chegaram aqui, falaram a língua tupi-guarani. Quantos bispos no Alto Rio Amazonas, em São Gabriel da Cachoeira, em tantos lugares, falam línguas diversas dos povos indígenas para levar Jesus, para pregar. A igreja fala francês, a igreja fala inglês, a igreja fala mandarim, a igreja fala português, fala espanhol, a igreja fala italiano, a igreja fala todas as línguas para alcançar a todos e fala a língua do Espírito Santo. Falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Santo Antônio de Pádua pregando, e o governante da cidade, incomodado com ele, chamou para um jantar para envenenar Santo Antônio de Pádua. E Santo Antônio de Pádua, quando vai tomar aquela sopa na casa do governador que olha, diz: eu a tomarei para a tua conversão. Cheia de veneno a sopa. E Santo Antônio tomou, não sofreu nada e o governador se converteu. Amados, mas nós precisamos de uma vida íntima com Jesus. Cuidado com as cobras, as serpentes. Veja, não lhes fará mal algum quando impuserem as mãos. Olha que lindo. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Nós precisamos rezar pelos doentes. Nós precisamos impor as mãos sobre os doentes. Nós que somos portadores de Cristo, porque é em nome de Cristo. É em nome de Cristo que o veneno não me fará mal. É em nome de Cristo que a serpente não me fará mal. É em nome de Cristo que eu curarei. É em nome de Cristo que expulsaremos demônios. Porque quem expulsa é Cristo, quem cura é Cristo. E quem não permite que o veneno nos faça mal é Cristo. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Ele subiu ao céu, ele ascendeu ao céu. Numa nuvem, acompanhado de anjos e de santos, Jesus subiu. Ele subiu sozinho. Jacob Vraza, na legenda áurea, diz: ele subiu com os anjos, ele subiu com os santos, os homens justos, as mulheres justas. Veja, depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus, porque Ele é Deus. Nós temos um advogado, dizia Santo Agostinho, que está à direita de Deus, que está intercedendo por nós, que diante de Deus mostra as mãos transpassadas, o lado aberto pela lança diante do nosso Pai. Ele mostra, e diante de Cristo nós temos uma rainha, Maria também, com um coração chagado, o coração que foi transpassado pela lança. Então, católico, ao lado de Deus nós temos o advogado Cristo e a mãe intercessora. Viva Nossa Senhora! Perceba, e Jesus diz: Pai, as chagas do amor da caridade, o amor redentor que morreu por a humanidade, é testemunho de amor. E diante de Deus está também, diante do Filho, Maria, com um coração transpassado pelo amor, amor pela humanidade, amor pela nossa família, amor por todos nós. Os discípulos então saíram e pregaram, nem questionaram aqui nesse evangelho. Nem questionaram. Depois de falar, os discípulos, Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. Em Atos 1, Lucas diz que eles ficaram olhando no Monte das Oliveiras, ficaram olhando, e os anjos, 2 homens apareceram, os anjos disseram: por que vocês estão olhando? Esse mesmo que subiu vai descer, vão e façam o seu, vão e trabalhem, vão e evangelizem. Mas o evangelho de Marcos diz: os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. Com toda a força do Espírito Santo, o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam.
Gente, os sinais de cura, de libertação, de restauração, de destruição do mal. Essa é a Igreja de Cristo, a Santa Madre Eclésia Católica. Nós que somos igreja, confirmado pelos pastores, pelos bispos, que são os sucessores diretos dos apóstolos. O nosso bispo Dom Paulo Jackson, amado Dom Paulo, nosso pároco, Padre Lourenço, nossos pastores, nós somos igreja de Cristo e devemos estar em comunhão com Pedro, que é o nosso sumo pontífice, Papa Francisco. Amados, é lindo demais ser igreja e é lindo demais obedecer à vontade de Cristo. Obedecer à vontade de Cristo. Então fique com Deus, compartilhe essa pregação. Se você gostou, deixe o seu like, envie para a sua família, se inscreva no canal, me ajude a evangelizar. Deus te abençoe, fique com Jesus e alegria, o Senhor subiu ao céu e nos deixou uma missão belíssima. Não sozinhos, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Amados, beijo, fiquem com Deus.